E aí pessoal, tudo bem? Professor Dixon Cossetti aqui, do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que nós discutimos aqui os principais assuntos que são de fato muito relevantes para a prova discursiva. Vale lembrar que se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. Bom, para começar a falar de mobilidade urbana, como a gente sempre faz aqui, eu costumo trazer o conceito, daquilo que a gente trata. Mobilidade urbana representa a forma e os meios que as pessoas utilizam para se deslocar nos espaços urbanos, ou seja, no interior ali das cidades, no interior de determinadas localidades. Modernamente, o conceito de mobilidade urbana ele tem a ver com um sistema que é utilizado pelas pessoas para atendimento ali de necessidades básicas, ou seja, é o sistema que elas utilizam no interior das cidades para se deslocar, para atender às suas necessidades básicas. É importante também que a gente fale aqui acerca de alguns elementos que compreendem, que envolvem a mobilidade urbana. Quando a gente fala de mobilidade urbana, ela tem a ver com organização do território, ela tem a ver com os meios de transporte que são utilizados pelas pessoas para se deslocarem no interior de determinadas localidades e tem a ver também com o fluxo de transportes, tanto de pessoas quanto também de coisas. Além disso, é importante a gente ressaltar aqui que a mobilidade urbana, ela hoje se revela um grande problema, mas não só para o Brasil, ela se revela também um grande problema para o mundo. Aqui a gente vai se ater basicamente ao Brasil. Vamos falar dos problemas de mobilidade urbana do Brasil, que de fato é aquilo que mais aparece em prova discursiva para os candidatos. Nesse sentido, a mobilidade urbana realmente representa um dos grandes desafios aí para o Brasil e para o mundo, principalmente em razão das consequências que afetam sobremaneira a vida das pessoas. A falta de mobilidade urbana hoje em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, de fato, traz consequências que são desastrosas. A gente vai fazer aqui um histórico relacionado aos problemas da mobilidade urbana no Brasil. É necessário a gente compreender que os problemas da mobilidade urbana eles não começaram agora. Na verdade, eles começaram lá atrás, nas décadas de 50 e 60. Como a gente sabe, há uma cultura rodoviarista no Brasil, uma cultura que, na verdade, acaba incentivando muito mais o uso do carro. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa noção, a mídia passa isso pra gente, as pessoas passam isso pra gente, o próprio transporte público acaba passando valores relacionados a isso, que quem tem carro próprio, na verdade, representa ali uma pessoa bem-sucedida. E quem usa transporte público não é bem-sucedido. É uma pessoa que realmente ela não tem um bom emprego, Então, infelizmente, esse estereótipo ele foi criado aqui no Brasil. E é uma coisa totalmente errada. Se a gente olha para fora, se a gente olha para a Europa, por exemplo, você vai perceber que países evoluídos, de fato, têm o transporte coletivo como principal indicação de resolução dos problemas de mobilidade. E aí você percebe o seguinte, que todos utilizam transporte coletivo. Poucas são as pessoas que possuem carro próprio, porque na verdade a cultura é diferente. Então, desde os idos ali da década de 60, o Brasil já vem enfrentando alguns problemas relacionados a isso, que foram impulsionados aí por uma revolução industrial tardia e que de fato começou a investir muito em montadoras de carros, ou seja, começou a investir bastante aí na divulgação da cultura do carro. Dito isso, o que a gente percebe é que algumas cidades elas foram construídas levando em consideração principalmente os carros, mas não as pessoas. A gente percebe claramente isso, por exemplo, aqui no Distrito Federal, Brasília. Os locais aqui no DF são locais bem distantes. E você tem um local de concentração, de renda principalmente, a gente está falando de Brasília, que envolve principalmente Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste. E o que nós temos hoje é que esses locais acabam atraindo muita gente, como a gente já tinha lá nas décadas de 50 e 60. Uma grande migração acabou ocorrendo de locais interiores para locais que eram realmente mais povoados, que a concentração de serviços era maior, que emprego, renda, educação, saúde eram mais acessíveis. Ou seja, a gente teve um grande deslocamento de uma massa populacional da parte interior do país
para as capitais, para as cidades, para as metrópoles. E claro, tudo isso foi ocasionando um inchaço populacional com várias consequências diferentes. Então o problema da mobilidade urbana tem a ver sobretudo com isso, esse histórico relacionado aos problemas que nós temos no Brasil. Quando a gente fala de mobilidade urbana, é importante a gente entender que existem algumas leis que consagraram aqui a mobilidade urbana como um dos direitos fundamentais e, claro, como uma das diretrizes a serem seguidas pelos próximos governos. A gente tem isso estabelecido na Constituição Federal de 88, ou seja, ela prevê que a mobilidade urbana é um direito de todos os cidadãos têm direito à mobilidade urbana eficiente. É assim que está lá no texto constitucional. Além disso, a gente tem uma lei específica, que é a Lei de Mobilidade Urbana, a qual estabelece algumas diretrizes que devem ser seguidas por cidades, por municípios, que fala, por exemplo, sobre a melhoria dos transportes públicos, preços mais acessíveis, fala sobre a integração de diferentes tipos de modais e estabelece ali alguns pontos que são de observância obrigatória por certos municípios, por certas cidades. Sob essa ótica, é importante a gente revelar aqui algumas das causas relativas aos problemas de mobilidade urbana no Brasil. Os principais motivos desses problemas têm a ver, sobretudo, com a falta de políticas públicas específicas de mobilidade urbana. Se você olhar bem, os órgãos de trânsito, eles se ocupam hoje basicamente de fazer o policiamento e a fiscalização do trânsito, mas pouco se investe, na verdade, em políticas de mobilidade urbana quando a gente fala dos órgãos de trânsito no Brasil. Além disso, a gente pode ressaltar aqui também um incentivo aí à cultura do carro. Isso quer dizer que há um lobby muito grande de indústrias automobilísticas e também de bancos, que são os responsáveis, por financiar os carros no Brasil. Ou seja, há um lobby muito grande dessa indústria, a qual realmente emprega muita gente e gera muita renda para o Estado, fazendo realmente a economia circular no Brasil. Outro sim, a gente tem de ressaltar aqui um dos principais problemas inerentes à mobilidade urbana. A gente está falando da ineficiência do transporte público no Brasil. Isso aí é uma coisa quase que geral. Em praticamente todas as cidades do Brasil, nós temos inúmeros problemas referentes ao transporte coletivo. A gente pode citar aqui, por exemplo, a superlotação do transporte coletivo, a ineficiência desses transportes, o sucateamento, as condições são péssimas em algumas cidades, como por exemplo no Rio de Janeiro, em alguns locais específicos e também em alguns locais específicos de São Paulo. A gente pode ainda ressaltar aqui a demora que os passageiros têm, não só na espera para a condução passar ali, para ele pegar a condução, mas também na demora durante o trajeto. O trânsito é muito grande, os problemas são enormes, há poucos ônibus também, há poucos vagões de metrô que fazem aí o transporte em determinados locais, ou seja, tudo isso acaba gerando uma bola de neve e traz consequências gravíssimas, evidentemente. Por fim, vale ressaltar uma última causa que tem a ver aqui com a expansão dos grandes centros urbanos, Essa migração que eu ressaltei no histórico dos problemas de mobilidade urbana no Brasil, ela de fato fez com que nós tivéssemos um inchaço, um grande deslocamento de uma massa do interior do país para os grandes centros, para as metrópoles no Brasil. E isso tudo gera um grande problema, ou seja, essa busca das pessoas por bens e serviços, e claro, em busca sobretudo de uma perspectiva melhor de vida, tudo isso fez com que nós tivéssemos uma grande dicotomia no Brasil, que a gente tivesse os centros urbanos que são referência em termos de saúde, em termos de educação, em termos de transporte público, em alguns locais, em termos de vários outros serviços que são básicos. E nós tivéssemos uma periferia que de fato não é assistida pelo Estado e acaba realmente tendo que buscar isso em outros locais. Então, este problema, essa dicotomia e esse distanciamento entre uma zona com mais serviços, uma zona que é mais abastada, que é mais rica, e uma zona que é mais pobre, acaba realmente trazendo este problema, ocasionando esse problema. As pessoas realmente gastam muito tempo para se deslocar, muitas moram na periferia, a gente tem uma ocupação periférica, como por exemplo no Rio de Janeiro, em morros, em comunidades, e essas pessoas acabam gastando muito tempo para chegar no seu local de destino, seja para trabalhar, seja para ter acesso à cultura, seja para ter acesso à educação, entre outras coisas. Em atenção a essas causas,
Causas. Em atenção a essas causas, pessoal, nós podemos citar aqui algumas consequências. Bom, a primeira consequência que a gente pode citar aqui são os engarrafamentos. As pessoas perdem horas e horas nos engarrafamentos, seja utilizando o transporte particular, ou seja, o transporte individual, seja utilizando o transporte público. Mas é claro que gastam muito mais tempo utilizando o transporte público, na maioria das vezes, na maioria das cidades também. Esses engarrafamentos e todo esse transtorno que é gerado aí pela falta de mobilidade, pelos problemas de mobilidade, acabam ocasionando aqui problemas de trânsito, como acidentes, como mortes no trânsito e, claro, geram também consequências para a pessoa, ou seja, estresse e outros elementos que são oriundos disso. Muita gente, por exemplo, acaba criando pânico do trânsito ou ainda pânico de dirigir em locais que são muito movimentados, que muitos carros acabam passando por ali. Além disso, a gente pode citar aqui problemas como a poluição, tanto a poluição sonora quanto a poluição também ambiental. Nas grandes cidades, a gente tem um aumento nos últimos anos do índice de ruído, que foi um dos maiores dos últimos 10 anos. Isso quer dizer que nós temos vários problemas relacionados aí à poluição sonora e, claro, poluição ambiental. Todo CO2 que é emitido pelos carros acaba vindo tanto para a gente quanto para o meio ambiente. Ou seja, nós temos consequências graves relacionadas aí à saúde. Além disso, a gente pode citar alguns problemas que já foram considerados problemas silenciosos da mobilidade urbana, mas hoje são problemas que causam realmente grande ruído. A gente está falando aqui da exclusão social que é gerada pela falta de mobilidade urbana. Isso é uma coisa clássica. Pessoas que moram em regiões mais afastadas, como elas demoram muito para chegar nos locais para encontrar trabalho, para encontrar cultura, para encontrar renda, entre outras coisas, saúde, por exemplo, serviço de saúde, essas pessoas elas acabam tendo acesso delas a esses serviços essenciais dificultado. Então a mobilidade urbana é uma coisa que ela, de uma certa forma, prejudica o acesso aos locais públicos, a serviços públicos essenciais. Ou seja, a mobilidade urbana pode ser um elemento aqui que prejudica o acesso a direitos fundamentais que estão estabelecidos na Constituição Federal. Se a gente falar aqui de acessibilidade, a mobilidade urbana tem tudo a ver com a falta de acessibilidade. E a gente pode ressaltar aqui também os problemas de mobilidade relacionados aí àqueles que são deficientes físicos, Os cadeirantes, por exemplo, como eles vão se locomover nas cidades. Uma cidade que ela é pensada basicamente para o carro é uma cidade que de uma certa forma exclui aqueles que não têm carro. Desse modo, a mobilidade urbana ela acaba representando um fator que exclui parte da população. Por fim, uma das consequências que diz respeito exatamente à causa principal da mobilidade urbana. A gente está falando aqui do inchaço nas grandes cidades, ou seja, há um aumento do fluxo de pessoas, do fluxo de carros, do fluxo de serviços, uma concentração de serviços muito maior nas grandes cidades do que em cidades pequenas, do que no interior de determinadas regiões. Pessoal, chegando ao fim do assunto, é importante que a gente ressalte aqui algumas das soluções para os problemas da mobilidade urbana. Primeira coisa que a gente tem de entender é que existe um conceito hoje de mobilidade urbana sustentável. É fundamental este entendimento. Tudo isso que eu vou falar agora tem a ver exatamente com este conceito de mobilidade urbana sustentável. Ainda que seja uma coisa prevista, já considerada por várias cidades, na prática não é isso que vem acontecendo. O Brasil tem muitos outros problemas e, claro, alguns governantes acabam dando atenção para outros problemas que não para os problemas da mobilidade urbana. O fato é o seguinte, quando a gente retrata aqui o entendimento de mobilidade urbana sustentável, nós temos de entender que existe aqui uma necessidade de mudança da cultura. Se a cultura hoje é a cultura do transporte individual, que é uma cultura que incentiva cada vez mais o transporte individual, a gente deve mudar isso. A gente deve ter uma mudança no sentido de aceitar o transporte coletivo, de literalmente incentivar o transporte inteligente e eficiente, tanto por parte do pedestre, ele se locomover, a pé, quanto também com o uso da bicicleta. Isso é fundamental. Cidades na Ásia e na Europa são cidades que de fato já utilizam, várias delas, já utilizam destes mecanismos. O fato é que, se a gente ficar pensando que para resolver o problema da mobilidade urbana a gente tem de construir novos viadutos, mais estradas,
Não, isso é um erro. Isso não vai resolver problema de mobilidade urbana. Mais estradas e mais viadutos só farão com que você chegue mais rapidamente ao tráfego, que você chegue mais rapidamente ao engarrafamento, a um trânsito. Você entende isso? Isso quer dizer que esse tipo de solução é um paliativo. Se a gente pensar só em investir em estradas, em viadutos, em pontes, né? Isso, na verdade, é uma coisa que vai resolver temporariamente os problemas de mobilidade urbana. Mais pessoas vão comprar carros, mais pessoas vão se movimentar individualmente aí com seus carros pelas cidades e essas soluções serão apenas formas de chegar rapidamente aos engarrafamentos. Isso não vai resolver o problema da mobilidade urbana. Se você tiver uma noção que São Paulo já adota o rodízio há vários anos, como vários outros locais também no Brasil e no mundo, você já tem uma bela noção que se algo não for feito, as cidades vão parar. Alguns estudos já consagram que São Paulo deve parar. Você vai sair da sua casa, por exemplo, para ir trabalhar no seu carro individual, mais ou menos ali em 2030, 2040, por aí, e não vai conseguir sair da sua casa. A cidade vai parar se o ritmo de consumo de carros de fato continuar desse jeito, se o ritmo de vendas de automóveis continuar desse jeito com o que a gente vê aqui no Brasil. Ou seja, há uma necessidade imensa de se mudar a cultura do carro para, na verdade, o investimento em transporte coletivo. E isso é fundamental. Investir em transportes coletivos de qualidade e transportes que sejam limpos, né, é primordial para a gente manter o dinamismo econômico e, claro, para a gente melhorar a qualidade de vida da população. Nesse sentido, é importante que os governos priorizem aí o investimento, sobretudo ônibus que utilizam de combustíveis que não são fósseis, como por exemplo combustíveis limpos. Claro, a gente está falando aqui também dos metrôs, dos trens, dos VLTs, teleféricos, né, que de fato representam uma grande saída para aquelas cidades que não são planas, ou seja, o Rio de Janeiro poderia fazer uso disso também. É claro que não é uma coisa fácil, é uma mudança de cultura, mas pode ser muito interessante. Muitos dizem que os aplicativos de carro podem auxiliar bastante nesse processo. Isso é um fato, mas é uma solução muito controversa, porque a gente tem bastante carro ainda rodando na rua em razão dos motoristas de aplicativos utilizarem ainda os seus carros individuais, mas pode ser que diminua o fluxo de carro, né? O uso dos aplicativos, pode ser que de fato esse uso diminua o fluxo de carros. Pode até acontecer, né? De fato pode acontecer. É uma solução controversa que deve ser tentada e realmente verificada, né? Testada e verificada quanto à sua eficácia. Bom, além disso, é muito importante que essas propostas integrem esses diferentes modais. No Brasil, por exemplo, nós utilizamos pouco transporte por meio dos rios. É fundamental, ainda mais num país como o Brasil, que possui vários rios diferentes. A gente tem de investir também mais no transporte aéreo. Infelizmente, falta investimento nessas áreas. É importante pontuar, por último, que todas essas soluções que eu acabei de frisar sejam soluções que visem ao dinamismo econômico, que visem também a inclusão social, a eficiência, que visem, antes de tudo, uma mobilidade urbana que seja sustentável, que a gente não vise somente o progresso, mas que a gente vise também o atendimento de necessidades básicas dos cidadãos, objetivando a qualidade de vida dessas pessoas. Isso tudo é fundamental. Bom, eu espero que você tenha gostado desse debate. Este tema é um tema frequente, tanto em vestibulares quanto também em concursos públicos. Eu espero por você nos meus vídeos aqui no YouTube e também nos meus cursos online e presenciais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva no canal. E se você não curtiu os meus perfis nas minhas redes sociais e os perfis do meu curso Direto ao Ponto, por favor, curta. Comente esse vídeo se você gostou e deixe aí também o seu comentário com os próximos assuntos que você quer que eu debata aqui na nossa série. Um grande abraço, tchau!